No universo da vida, onde desafios são inevitáveis, um versículo ressoa como sabedoria atemporal. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa máxima transcende qualquer tipo de religião. Ser pacificador não implica em passividade. Kuma, com maestria, personifica essa dualidade, revelando que a busca pela paz pode coexistir com firmeza e ação. Sua abordagem mostra a verdadeira arte do pacifismo, transformar conflitos com sabedoria. Mas, como meu pai costuma afirmar, há momentos na vida em que até o mais devoto pacifista se depara com a necessidade de estabelecer limites. Este ponto culminante se materializou na figura imponente de Kuma, quando confrontado por Saturno, lhe respondeu com um grande soco extremamente satisfatório que esteve entalado em sua garganta por quase 40 anos. Às vezes, a defesa da paz exige uma decisão determinada, um ato de coragem para interromper a escalada do caos, principalmente quando se trata dos seus. Assim como Luffy fez em Sabaody, Kuma seguiu seus passos como um filho. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1104 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre esse capítulo que tá inacreditável. Mas antes disso eu queria falar para vocês para me acompanhar ou para acompanhar a galera lá no Discord do canal do Geek Brasil. A gente tá sempre comentando, discutindo sobre Jujutsu, One Piece, Black Clover, outras obras também que têm surgido por aí. Então é só clicar no link da descrição para você poder acessar e conversar com a galera por lá. Começamos o capítulo com Saturno nos revelando que havia usado o detonador do Kuma quando ele chegou na base do exército revolucionário, mas surpreendentemente ele não se explodiu. Por isso que ele acabou se assustando do Kuma ter aparecido ali na ilha de Egghead. Vegapunk, Sanji, Frank e Atlas estão em choque com a chegada do Kuma, e o Gorosei não consegue entender o que está acontecendo. Vegapunk então diz que não existe nenhuma explicação científica para o Kuma ainda conseguir se mover, ou ter descoberto a forma como a Bonnie estava em Egghead. Pouco antes do soco do Kuma atingir o corpo do Saturno, Kuma se lembra de várias memórias. Isso vai se acumulando, até que o Oda nos revela uma página dupla inacreditável. Uma página dupla onde o Oda entrega o murro que vale por uma vida. O soco do Kuma, ele invade a cara do Saturno de uma forma magistral e com toda a sua raiva, o Kuma afunda sua mão na cara do Saturno de um jeito avassalador, de uma forma totalmente satisfatória, de um jeito como o Kuma merecia ter acertado esse soco. É inacreditável a forma como esse quadro representa grandes coisas. Cara, dava pra imprimir e emoldurar, porque que representação fantástica de Eiichiro Oda neste quadro. E a gente pode observar que quando o Kuma dá o soco ali no Saturno, ele atravessa metade da ilha de Egghead. Ele acaba atravessando metade da ilha fora, atravessando várias paredes, construções, prédios, vai desabando uma porrada de coisa, ele vai varrendo tudo com o seu corpozão e a forma realmente como tudo isso vai mostrando o impacto, vai demonstrando o impacto de um jeito inacreditável da força aplicada no golpe do Kuma. Os marinheiros ficam em choque de alguém ter socado um Gorosei, enquanto o Kuma acaba indo na direção da Bonnie para conseguir abraçar a garota mais uma vez na sua forma de criança. Sanji, Vegapunk, Frank e Atlas podem se mover agora, enquanto Bonnie diz a seu pai que ele foi a pessoa mais legal que existiu. No colo de Kuma, Bonnie diz para ele que soube de tudo, que havia visto as suas memórias e que sua mãe era uma pessoa maravilhosa, e entendeu que ele havia escrevido muitas cartas para ela, mas que essas cartas nunca haviam chegado, que a intenção do seu coração era que as cartas pudessem ter chegado. E aí ela fala
que, por mais que muitos conheçam o Kuma como tirano, para ela, Kuma é a pessoa mais gentil do mundo. E que nunca vai esquecer o que ele fez por ela, lhe agradecendo por tudo. E assim, Kuma para de se mexer, abraçando a Bonnie. Então, no meio de todo aquele caos, Vegapunk tenta organizar as ideias e passar ordens para que a galera peguem a Bonnie e leve ela de volta para a Lab Face. E revela que o botão de autodestruição de Kuma não explode seu corpo, já que sabia que isso poderia ser usado como uma arma. Então, ele acabou colocando outro dispositivo. O botão apenas tirava todos os comandos, desligando todas as suas funções como um ciborgue. E assim, a gente começa a ver que o Vegapunk, ainda como um grande cientista, sendo o maior cientista do mundo de One Piece, conseguiu burlar todas as coisas para criar ali algumas artimanhas para passar por cima dos Goroseis. Os marinheiros então começam a procurar, começam a tentar encontrar o Luffy e eles não encontram, né? A gente já sabe que o Luffy provavelmente já deve estar em outro lugar, preparando um grande ataque, preparando um grande combo para conseguir chegar com tudo e salvar a galera, salvar geral. E assim, o Saturno retorna com seu corpo completamente esmagado. O cara tá o caco, ele ficou o caco do golpe do Kuma. Ele tá com seu rosto todo sangrando, ele tá se segurando ali com uma bengala, o seu braço direito tá completamente cortado, né, decepado, só que em questão de segundos, o Saturno consegue recuperar assim o seu braço, o que faz até mesmo o Sanji ficar intrigado. E é bem interessante porque o Oda faz o Saturno se regenerar e quem reage à regeneração é o Sanji. Logo ele que é o príncipe da ciência, o Sanji que é ali a herança da ciência criada pelo Judith. Saturno então se volta para Vegapunk e pergunta o que aconteceu, como que o Kuma ainda estava se movendo. E Stella apenas responde que se trata do amor de um pai para sua filha. Saturno então tenta eliminar o Kuma de uma vez por todas, né? Ele meio que tipo assim, vai acabar com aquilo de uma vez por todas, mas é nesse momento que ele é parado pelo Sanji com um puta chutão em sua forma base, meus amigos. Sanji parando um Gorosei em sua forma base. Os Sagitários ficam ali frenéticos, 5 segundos de brilho com o Mugiwara dizendo para o Saturno que não o deixará tocar na Bonnie de novo. A gente pode observar ali que o Sanji não tem fogo em suas pernas, não tem nenhum fogo azul, fogo vermelho, nada. Sanji na forma base, parando um dos golpes do Saturno, mandando ele pra lá. Como diz o meme, né? Só não se garante na porrada quem usa a paralisação. E o Sanji na sua forma base, mandando ali um dos tentáculos do Saturno para longe. Vegapunk então pede para Atlas levar Kuma junto de Bonnie para a Lab Face, mas então o Frank vem por detrás do Saturno e solta sua rajada do Radical Beam, atravessando o Gorosei com o seu raio. E é muito interessante ver a resistência do Saturno como se fosse água, né? A resistência ali do personagem como se fosse água e o raio ali do Frank atravessa ele ao meio de uma forma inacreditável. O grande problema é que por detrás do Frank chega na velocidade gigantesca o Kizaru e ele já se recupera para conseguir lidar com os obstáculos referenciados ali dos Mugiwaras. E assim a gente percebe que o ataque do Frank acabou causando danos no Saturno, mas a regeneração do Saturno é muito maior do que a causa e o efeito do ataque causado ali pelo Frank. Mesmo o Frank sendo mandado para longe, mesmo Kizaru retornando para o campo de batalha, a gente pode observar que isso realmente faz com que o corpo do Saturno seja recuperado de um jeito miraculoso. É quase como se fosse realmente algo inacreditável e eu não me lembro de uma regeneração tão absurda como essa no universo de One Piece. Vegapunk percebe o rosto triste de Kizaru e lhe aponta que nem mesmo ele suporta tudo isso que está acontecendo na ilha de Egghead. O que o almirante apenas responde que deveria ter vindo com óculos de sol mais escuro, enxugando uma lágrima do seu olho. É interessante pensar nessa fala do Kizaru.
quando ele foi confrontar o Vegapunk por causa da ajuda que ele estava dando para o Kuma. Seus óculos naquela época estavam com uma tonalidade bem mais escura do que ele está usando atualmente. Isso revela que, para ele, o momento era muito cruel para reagir. A ação planejada por Saturno naquela época contra o Kuma representava uma afronta. Provavelmente ele permaneceu com os olhos marejados durante todo aquele capítulo para saber se a Bonnie poderia ser curada ou não, se uma criança poderia ter o direito a ter a sua cura ou não. Tudo isso por causa de uma mentira, de uma tramóia na qual havia sido criada contra o seu pai. Mas a questão de Kizaru e dos marinheiros são bem complexas. Por mais que pareçam que não sejam, por mais que só a gente consiga ver que era só decidir a que lado você vai ficar, de que lado que você vai permanecer. Eles sempre acreditaram a vida inteira que o que estavam fazendo era o certo, que os piratas eram os inimigos, a escória e o governo mundial era a justiça máxima. Mas o que fazer quando um garoto que se auto-intitula pirata começa a libertar reinos que eram governados por reis opressores? O que fazer quando um jovem começa a derrotar aliados do governo mundial que controlavam suas nações com mãos de ferro por debaixo dos panos? O que fazer quando um jovem distribui alimentos, água e alegria por onde passa, sendo que o governo mundial, por todo esse tempo, havia feito vista grossa? O que fazer? De um tempo para cá, todos começaram a questionar as ações do governo. Até mesmo Akainu, o cão mais cruel, sabe bem disso. E Kizaru vai ser a balança que provavelmente vai desequilibrar se os Mugiwaras vão conseguir escapar da ilha ou não. Na última página, vemos Saturno ordenar que todos os navios da marinha comecem um Buster Call, com o rosto completamente com poucas ideias. A gente percebe todos os navios se aproximando ainda mais da ilha de Egghead para preparar o grande ataque. Pelo jeito, os Goroseis amam um Buster Call, o que pelo menos por enquanto, rejeita o uso da Mother Flame na ilha, o que marca que a arma de Mu não pode ser usada quando bem quiser. Isso é uma característica que a gente pode estar teorizando, né, que a gente está teorizando há algum tempo, de que a arma, que a Mother Flame, ela precisa ser recarregada. E a ilha na qual ela é recarregada é a Ilha dos Raios, na qual a gente observou o Urogi, naquela cena bem emblemática da senhora ou do senhor, agora me foge a memória, perguntando para ele se ele queria um guarda-chuva. A gente observou durante o capítulo também que o Kuma, ele não tá se mexendo mais, e que o botão de autodestruição do personagem provavelmente está conectado diretamente a isso, de que ele havia conseguido salvar a Bonnie, no sentido de impedir que ela morra, e agora havia libertado as pessoas ali das amarras, da forma aprisionada que o Saturno havia feito. Então, dá para se questionar se o Kuma realmente foi de F estando em seu corpo de ciborgue. Isso abre ainda mais precedentes para que a Vivi pegue a Nikyu Nikyu no Mi. Se a gente for seguir a ordem da numeração dos Vivi Cards, Vivi ainda faz parte do bando dos Mugiwaras porque ela é a número 13. Logo depois vem o Roger com o número 14, mais a Vivi é o número 13. E nenhum outro número se encaixa aí nessa ordem, mostrando que realmente a Vivi deve voltar para o bando até o final de One Piece. Fora toda a questão dos Goroaces, que está faltando ali de 2 e 9 para completar o 1 a 10, na qual está ligado diretamente às frutas que pertencem ao bando. Basicamente, é a fruta perfeita para a Vivi ter, além de ser o paralelo perfeito também da Lily, que poderia possuir a fruta durante o século perdido e espalhou os poneglyphs por aí, e deixaria a personagem ainda mais perto do bando. Com essa fruta da Vivi, ela poderia fazer parte do bando e ainda por cima ser a rainha de Alabasta, já que a Nikyu Nikyu no Mi dá a ela a capacidade de viajar para onde quiser.
E também, né, com essa desativação do corpo do Kuma e o Luffy desaparecendo, a gente já assumindo que ele deve retornar com sua forma Nika, eu espero sinceramente que o Oda mostre ao personagem a forma Nika, que o Kuma consiga ver de alguma forma. Porque depois de todo esse sofrimento que o Kuma teve, se ele não encontrar o Luffy de algum jeito nessa forma, terá consequências, viu, Eiichiro Oda? Depois de todo esse caos, depois de toda essa bagunça, essa baderna no passado do Kuma, se ele não vê o Luffy na sua forma Nika, vai ser uma puta sacanagem. Ainda resta a esperança de que alguma espécie de consciência do Kuma reste no robô ancestral, né? Reste ali no robô que veio do século perdido. Então, ficamos aí nessa indagação sobre o que o Oda vai fazer, se ele vai revelar mesmo a forma Nika para o Kuma, seja ali pelo robô gigantão com as memórias do personagem, ou seja até mesmo ali com uma ativação da forma ciborgue do Kuma. Agora falando sério, a figura do Kuma imitando o Luffy, mesmo estando inconsciente, denota a bravura sem limites. Uma bravura na qual o personagem esteve guardando por todo esse tempo para proteger e continuar protegendo a sua filha. A vontade de proteger do Kuma remeteu a ele a repetir algo que não era feito há séculos. Ele mesmo fala que essa ação do Luffy contra o Tenryubito era algo que não era repetido há séculos. Kuma decidiu ser um grande imitador do Luffy, encarnando a essência do que é ser mesmo Nika. Um ser que prega a paz a qualquer circunstância, uma paz feliz e alegre, mas que terá uma resposta violenta para qualquer arma que se levante contra os seus.